chega mais, torcedor rubro-negro. Vamos ver um corte aqui na mesa redonda e todo sobre a vitória do Flamengo sobre o Corinthians deles. O Miller cala todos sobre o patamar do Flamengo, tá muito acima do Corinthians, né? Chico Lang falou que o Hugo falhou nos gols. Não era o herói deles? E deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Crédito de imagens, o Mesa Redonda, o link abaixo na descrição e vamos conferir. Classificação na tela. Põe aqui, vamos lá. Flamengo é o líder com 14 pontos, o Palmeiras tem 13. Mesmo que o Palmeiras empatasse, o Flamengo seria líder pelo critério de saldo de gols. Então, o Flamengo tem um pontinho à frente o jogo do Corinthians. Vamos mergulhar em Flamengo 1, 2, 3, 4, Corinthians 0. Silvestre está no Rio, acompanhou o Corinthians, que está voltando para São Paulo com Dorival Júnior. Silver, dê um resumo de tudo o que aconteceu no Maraca. Se liga na tela. Cristo Redentor de braços abertos sobre a Guanabara. Religião no Rio também é o estádio Mário Filho lotado num domingo sagrado de futebol, na Catedral Brasileira da Bola. Em campo, o clássico nacional das multidões colocando frente a frente as paixões da fiel torcida e da nação. Flamengo do Felipe Luiz, jovem técnico até cotado para a seleção. Corinthians do experiente Dorival Júnior, demitido pela CBF e que ainda não assumiu o timão, mas que marcou presença nas tribunas do Maracanã. Professor, já se sente mais um louco do bando? Estamos aí no grupo, estamos juntos. Expectativa, Dorival, para assumir o Corinthians? Vamos com calma aí. Assim na segunda e treina o time quarta? Isso daí já está resolvido. Já está resolvido. Dorival Júnior veio nesse domingo ver o que está reservado para ele. A estreia do professor deve acontecer nesta quarta-feira, jogo do Coringão contra o Novo Horizontino, fora de casa. Dorival Júnior, tomara que faça um bom trabalho, que na seleção deixou a desejar, né? Lá na seleção foi fraco, aqui nessa seleção não, que é o Corinthians. Espero que ele melhore esse time aí, que organize melhor o time, que esse time sofra menos gols. Estou botando uma fé. Eu ia perguntar sobre o técnico, mas tem informação mais importante. Qual que é? O casamento do ano, Leandro e Damares ontem. E hoje a lua de mel vendo o Coringão metendo aquele 2-1. Técnico novo, camisa nova, inspirada na de 2000. Antes de passar o bastão, o técnico interino Orlando Ribeiro barrou Félix Torres. André Ramalho, titular na zaga. Defesa alvinegra que não conseguiu parar a força ofensiva do Mengão. Logo aos 4 minutinhos, Everton Cebolinha fez Hugo Souza lacrimejar. Pressão violenta do rubro-negro. Na sequência, Pedro, de volta à equipe, acertou o poste. Assustado, Mateuzinho vacilou e a Arrascaeta tentou pegar o goleirão de calça curta. Carrilho decidiu então acordar o Rossi e mostrar que o Corinthians não estava dormindo. Pedro poderia ter ampliado o placar, mas faltou gente para ajudá-lo. Muito superior, o Flamengo não tardou para meter o segundo. Agora no outro canto, mérito do Arrascaeta. E num piscar de olhos, 3-0. Hugo Souza deve ter esquecido que não joga mais pelo Mengo. Pedro nem deu bola para ele. Se o Corinthians trincou já no primeiro tempo, Memphis Depay também, machucado, saiu mancando. Pedro quase fez mais um. Hugo Souza dessa vez salvou com o pé. Aos 2 do segundo tempo, Arrascaeta colocou no travessão. Aos 30 da etapa complementar, o VAR foi acionado. Pênalti sutil de Coronado em Arrascaeta. Pedro converteu, cravando o 4-0. Dorival Júnior não deve ter gostado muito do que viu, não. Mas nem sempre a primeira impressão é a que fica. O Silvestre mostrou tudo e vai continuar mostrando. Segura um pouquinho aí no Rio de Janeiro. Silvestre acompanhando a delegação do Corinthians. Embarcou há instantes atrás para São Paulo com o Dorival Júnior, que falou com o Alexandre Silvestre. Paulo, por que o Corinthians tomou um amasso do Flamengo? Cara, a minha pergunta foi durante a tarde assim, Edu, se o Corinthians jogou na altitude. Porque é impressionante, cara.
Impressionante como você vê o trabalho do miolo de zaga, os volantes, tudo em cima dos zagueiros, o Yuri correndo ali, o Memphis é o único que estava fazendo alguma coisinha ali, segurava a bola, mas um Corinthians muito abaixo daquilo que nós esperávamos, e um Corinthians que jogar contra o Flamengo, eu nunca vi jogar desse jeito, cara. Parece que os caras estão anestesiados, olhando o Maracanã ou sentiram alguma coisa. Agora, você tem do outro lado a Arrascaeta, você tem Gerson, você tem De La Cruz. Tem técnico. Tem Cebolinha. Tem Cebolinha. Porque você sabe, o Mateuzinho treinou, acho que com o Cebolinha umas 300 mil vezes. Sabe que o Cebolinha vai pegar, vai jogar pra dentro. Põe esse gol que o Paulo tá falando. É o primeiro gol do Cebolinha. O primeiro lance. Sabe que o jogador vai pegar a bola, vai jogar. Olha lá, Paulo. Olha lá. Não chega mais. Não chega. Mas como o Hugo falhou aí. O Hugo falhou nessa bola. De novo, Chicão, os mesmos erros de marcação. Dando muito espaço. Não foi foram 2, 3 gols. O Miller sempre fala uma coisa e eu estou procurando ter esse entendimento. Ou seja, a minha visão, o Mateuzinho corre de lado e não corre na direção do jogador fazer o abafo, Miller. Ou qual que é a visão que você tem do lance? A primeira coisa é que o Mateuzinho, quando o Cebolinha domina, ele vai se afastando para trás. É isso. E fica de lado. Se afastando de lado, já está totalmente desequilibrado ali. E o Cebolinha, cara, é um bom jogador, né? Essa jogada dele é típica dele, né? Ele corta para dentro, olha só, e dá a chapada. Cantinho. Agora, foi no canto do Hugo, né? Eu concordo com o Chico, ele falhou. Você acha? Foi no canto do... Mas, gente, o time não tem técnico. Não, e é um lance, não tem nada a ver com o treinador. Não tem nada a ver com o treinador. Só queria mandar um abraço. Você tem vários jogadores experientes aí. Entendi. Todos os gols foram falhas individuais. Tá. Ali, o Mateuzinho tem que dar o fundo pro jogador. Certo ou errado? Professor. Eu tenho uma outra leitura ali. Boa, legal. Se você puder passar o lance, vamos lá. Você tem o Garrido. Você tem o volante que ele corre atrás do meia. É o Carrilho. Né? Fica o Carrilho esperando o Mateus. Aí, ó, parou aí. Nesse momento. Se o volante que tá vindo espera o Cebolinha, ele fecha. E o lateral pega o que passa. Tava faz a transferência de boca. Também. Ali, né? Não fizesse a troca ali. Faz a troca ali. Se o Mateuzinho pega o do fundo e o Carrilho vem em direção do... Porque ele é trabalhador. O Cebolinha ia vir pra dentro. Ia dar de cara com o Carrilho, o Mateuzinho ficava pelo lado. Fez? Foi atrás do lateral. Eles inverteram. Eles inverteram e o menino trouxe pra dentro. E é isso que eu falo, comunicação. Que não é problema do treinador. Não é problema. São jogadores experientes. São jogadores experientes. Então essa falha de comunicação no Corinthians foram em todos os gols. E se você pegar os jogos do Flamengo, o Cebolinha faz no mínimo umas 5 jogadas. Jogada característica dele. Aí ela faz 5. Igual o Estevão no Palmeiras, da direita pra esquerda. Trazer pra esquerda. Coloca o gol do Arrascaeta. Só sabe fazer isso. Ô, filho, faz bem, o segundo gol do Flamengo. Faz bem, mas só sabe fazer isso. O Edu está citando uma coisa muito procedente. Todo mundo sabe a jogada do Cebolinha. Sempre aquela que ele puxa para dentro para bater. Aí o gol do Arrascaeta. Edu, qual é a sua visão do jogo aí? Depois passo com vocês também. Falhou de novo o goleiro, hein? Mas que isso, Chico? Falhou de novo o goleiro. Ele curtou o braço na hora que... Coração peludo. Até a rodada passada, a culpa sempre era do Hugo. Ele encurtou o braço. Ele encurtou o braço. Trocou o Hugo agora é culpa do Hugo. Não é culpa do Hugo. Ele encurtou o braço. Como é que o goleiro vai pra bola e encurta o braço? Manda embora os dois, então, Boné. Edu, a avaliação de posicionamento do ataque do Flamengo e do Corinthians, o que você vê nesse lance? Assim, vamos falar, mas claro. Ali o zagueiro quando sair, ele tem que matar. Né? O zagueiro saiu, sabe que o Pedro é um dos melhores que faz esse pivô, né? Saiu nele e aí o Arrascaeta, Gustavo Henrique. Aí o Arrascaeta dentro da meia-lua ali, você pode colocar 2 goleiros ali. Põe o Gustavo Gomes ali, se ele não dá uma chegada no Ele chegou e só fez sombra, é isso? Não, ele chega atrasado. E hoje, o Gustavo Henrique chega atrasado o que o Paulo falou, né? Hoje, assim, o Flamengo é um time que troca a bola, né? E hoje, principalmente hoje, trocou muita bola dentro da área do Corinthians. Muita bola, muita combinação, um pro outro. Né? Agora, o Chico Lang já meio que condenou o Hugo em 2 gols.
Quero ver agora o terceiro gol. Solta o terceiro gol aí, então. Mas aí, e se não fosse o Hugo, Miller, era pra ter sido 7 ou 8. Com certeza, mas ali... Viu, seu Chico Lang? Mas você vai me desculpar, mas nos 2 gols ele falhou. E nesse aí? Deixa eu ouvir o Miller, depois eu vou pra esse embate com o senhor. Pois não, Miller? Veja bem, Rafa, o meio-campo do Corinthians era um meio-campo que nem marcava, nem marcou e nem jogou. Veja bem, o meio-campo do Flamengo marca e joga. Então a dinâmica de jogo do meio-campo do Flamengo, ela é objetiva, ela é rápida. Pode ver esse gol mesmo. O Ranieri, ele come mosca. Porque tinha que ter acompanhado o Arrascaeta, que não tem velocidade. Em 10 metros quadrados ali, o Arrascaeta deu tapa no Pedro, o Gustavo Henrique também devia ter chegado, ele acompanha a tabela, o Pedro ajeita para ele, só que o Ranieri tá correndo atrás do Arrascaeta. Quer dizer, aí o Arrascaeta inteligente, ele chutou entre as pernas do zagueiro do Atlético André Ramalho e fez o segundo gol. Agora, nesse terceiro gol aí, isso aqui é o quê? Não, e aí, num lance desse é o beabá do futebol. Tocou pro goleiro, abre aqui pra dar opção pro goleiro passar a bola. Diagonal. Da diagonal. Isso aí é o beabá. Isso, de novo, Gustavo Henrique, olha lá, fica parado, é muito lento. Ali não é pra rifar? Ali é pra rifar, o cara tá em cima dele. Solta o pé. Esse negócio de goleiro... Mas dá opções. Edu, dá opções. Assim, eu confesso que eu tenho 57, vou pra 58 anos, mas eu sou de uma época, o Leão diz isso aqui, o goleiro tem que pegar com a mão, né? Ok, o futebol vai se modernizando, você pode jogar com o pé, mas não pode ser toda hora. Não é uma bola pra rifar? Você depois disso, Flamengo, Maracanã, as bolas. Né? Ou seja, depois desse lance. Tava 2-0, você entrega a paçoca. Como é que trabalha hoje com essa ideia de goleiros que, na sua grande maioria, estão habilitados a pegar com a mão, mas tem que fazer esses caras jogar com o pé? Como é que é isso pro treinador, Edu? Eu tenho uma ideia, né? Eu vejo assim, você tem que separar o que é coragem e o que é loucura. O que é loucura, você rifa a bola. O que é coragem, você tem que dar. Ele tem a qualidade. Aí, nesse jogo, né, os zagueiros do Flamengo, se você observar, estão para frente do círculo central. Então, às vezes, né, você tem um movimento de pedir essa bola para o espaço, de fazer, né? Parece que hoje é feio você fazer isso. Bola. O Palmeiras é bicampeão brasileiro, com o Gomes fatiando ela e o Rony. O próprio Everton. O Everton e o Rony fazendo gol. Então, assim, o Flamengo ele tem uma marcação muito forte em cima, né? Com 3 homens em cima, sobe com seus 3 meias ali. Os zagueiros vêm para dentro do campo. Então, uma bola nas costas do zagueiro, você faz 1, 2. A hora que o zagueiro não subir mais, aí você joga fácil. Agora, o Miller levantou o Romero, o Yuri e o Depay. Aí o Flamengo põe só um atacante. Ou apesar que o Cebolinha volta e tal. Quem deu o bote ali no lance? De La Cruz. Agora, o Paulo, o Miller levantou a história de que no meio de campo do Corinthians, né, jogando com 3 lá na frente, tinham 3 no meio, o Flamengo monopolizou o setor. Deixa eu voltar com o Silvestre no Rio de Janeiro. Ele ouviu o Orlando, Silver, parece que foi questionado, não é? Foi questionado sobre ter jogado com 3 atacantes contra o Flamengo e deixou no meio campo o Ranieri, que também, o Ranieri não, o Carrillo, que jogou pelo lado direito aberto. Ranieri também. Ficou Ranieri e Bidon, pouca gente no meio campo. Ele foi questionado sobre isso, hein, ô Silvestre? O técnico que se despediu hoje do Corinthians, o técnico interino, Silvestre, que está lá no Galeão, onde o Corinthians há pouco embarcou para São Paulo, Silver? Sim, grande Orlando Ribeiro, que hoje não teve uma noite legal, uma tarde legal depois de bons resultados no comando interino do Timão, até entregar o bastão pro Dorival Júnior. Mas sobre o esquema tático, no campo aconteceu uma coisa, mas ele pensou outra. Vamos ouvi-lo. Quando a gente fala num 4-3-3, na realidade nós estávamos num 4-4-2. O Romero conseguia fechar um pouco mais os outros jogos e tentou nesse. Só que nós temos que colocar também que nós levamos o gol muito cedo, né? Então aí eu acredito que as estratégias vão ficando um pouquinho de lado, né? E aí... Então, no campinho, Garrafa, era um 4-3-3, com a ideia do Romero voltar por dentro, ora até o Memphis Depay, que se machucou lá para os 30 e pouco da primeira etapa e preocupa para o próximo jogo. Mas na prática não deu certo também, porque o Corinthians tomou os gols muito cedo.
Já era no campo 4-4-3, 4-4-2, né? Mas o Romero jogou muito aberto. Eu, particularmente, e quero ouvir o pensamento do Eduardo Batista como treinador, jogar com o Flamengo, né? Que é lá no Maracanã, que é o grande favorito para conquistar o título. Velho, eu tô lá ali de interino, 4 nesse meio, não tem conversa. 3 volantes, né? 3 volantes, 4 e vamos monopolizar onde o Flamengo tem muita liberdade. E a defesa sofrendo demais, Edu. Por que você vai jogar com o Romero se ele nem marcador é? Com todo respeito ao Romero. Outra coisa, você pode mexer no time. Porque você tem jogadores que flutuam. Fazer trocação com o Flamengo não é fixo. O Gerson não joga fixo. Então, o De La Cruz não joga fixo. Então, aí você tem esse monte de cara ali e não sabe quem marcar. Edu, era para 4 homens no meio campo do Corinthians para dar mais sustentabilidade para a defesa? Eu acho que esse problema não é número. Até porque o Corinthians tinha os 3 volantes ali. Né? Ele tinha o Bidon, ele tinha o Carrilho, né? Só que a gente viu muito o Carrilho pela direita. Ele fez uma linha de 4 com o menino, com o Romero aqui pelo lado esquerdo. Isso. Então, assim, ele tinha fortalecido. O que eu vejo muito mais, independente da formação tática, né, uma velocidade muito alta do Flamengo em detrimento de uma velocidade mais baixa do Corinthians. Você podia colocar o número que você quisesse, a posição que você quisesse, né? O Flamengo sempre rodando mais alto, sempre mais rápido, sempre mais agressivo, sempre marcando mais alto, né? E essa foi a verdadeira leitura, independente do sistema. Mas vamos falar a verdade, que depois que o Corinthians ganhou o título do Palmeiras, ele caiu demais. Caiu demais. Achou que acabou a temporada, né? Parece que acabou a temporada, não tem mais nada para jogar. Em relação aos jogadores, porque a comissão técnica saiu, uma nova tá chegando, né, Chico? Uma nova tá chegando, vamos ver o que vai acontecer. Agora, pois não, Miller. Garrafa, veja bem. Meu Deus, olha o jogador como é que tá. A palavra no futebol, as leis da bola, vou falar isso 200 vezes aqui, até as leis da bola não mudam, mas os treinadores, na sua maioria, mudaram elas. E estão sendo penalizados por isso. O Corinthians jogou como? Bidon, Ranieri. Tem uma palavra no futebol que diz assim, aproximação. É tão simples essa palavra, só que na prática é diferente. Na praticidade, se você não colocar ela em prática, acontece o que aconteceu hoje. Um chocolate grandioso. Foi chocolate, Miller? Meu Deus. O Ranieri, ele estava que nem uma barata tonta. Sabia quem marcava. O Bidon só joga com a bola no pé. O Garrido, ele parece um peladeiro. Estou julgando o jogo de hoje. Sim, sim. O meio campo do Flamengo, que eu acabei de falar de dinâmica de jogo, como é que eles jogaram? A imagem está bem clara. Como é que eles jogaram? Eles em 1 metro quadrado, eles faziam 2. O Léo Ortiz é um 10 de zagueiro. 1-2. Como é que eles jogaram? O tempo todo assim eles jogaram. Arrascaeta, Gerson, o Pulgar e o De La Cruz. 1-2, a dinâmica. E fora a chegada do Wesley e Ayrton Lucas nas laterais. E eles também, o jogador tem que entender que a área não é inimiga dele, é amiga dele. Só que muitos jogadores são inimigos da área. Então o que acontece? O Flamengo deu chocolate por conta disso. Além de ser um time melhor, além de ter muita técnica, Chico, a aproximação do outro. Essa aproximação, constantemente, a gente viu no jogo de hoje. E olha, a facilidade foi muito grande. Se não é o Hugo, era 7-0 e merecidamente. Agora, eu quero passar no lance do VAR. Do VAR teve o 4º pênalti, o 4º gol do Flamengo saiu num pênalti que pra mim não foi, que era a opinião da bancada. Aliás, o VAR, Sport e Fortaleza, eu quero falar com o Silvestre sobre isso e vou perguntar ao Silvestre se o Orlando chegou a conversar com o Dorival. Só que antes, atenção... O Ramon Dias, lembra? É isso. O que ele fazia? Ele metia 3 volantes, né, jogador? E não estourava lá atrás. Porque a defesa, os volantes protegiam a defesa. Agora, se você abre, se quer bater de frente contra o Flamengo, não dá pra fazer trocação. Técnico do Corinthians, o Orlando teve contato antes, depois do jogo com o Dorival Júnior. Como é que foi esse relacionamento? Eles tiveram contato, foi depois do jogo? Será que o Dorival chegou a conversar alguma coisa sobre formação de time com o Orlando, Silveira?
Sobre formação de time, eu seria leviano em confirmar, mas o técnico interino Orlando Ribeiro conversou sim, o Dorival chegou, foi para vestiário, participou da roda, depois teve um breve contato também, trocando ideias com o Orlando após a derrota. Eu perguntei algo nesse sentido pro Orlando Ribeiro, vamos ver? Professor, como é que é entregar o bastão pro Dorival Júnior depois de uma pancada dessa, onde nada deu certo para vocês e parece que tudo aconteceu pro lado de lá? Boa tarde. É ruim, né? Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Mas infelizmente foi assim. Então a gente só pede desculpas ao torcedor. Isso é importante a gente falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa ou estarem em casa assistindo o jogo e nós apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande, então nós temos que seguir agora com o professor Dorival e eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível. Nós se encontramos agora no vestiário, né? Conversamos muito pouco sobre o jogo, porque nós já tínhamos tudo elaborado, mas nós tivemos uma conversa com ele sim, naturalmente, né? Falando um pouco sobre o jogo, conversando até coisas nossas, mas nós tivemos conversa com ele sim. E amanhã o Orlando com certeza vai ter um encontro com o Tite nessa transição, com o Tite não, pelo amor, com o Dorival Júnior. O Orlando Ribeiro volta a comandar o Sub-20 do Corinthians, mas ele deve passar algumas informações para o Dorival Júnior, que assina o contrato e assume o trabalho à frente do Timão amanhã, segunda-feira, Garrafa. Bem, pessoal, é isso aí que tem no Mesa Redonda. Os caras são corintianos, a maioria, só o Miller calou todos. Falou a real, o time descompassado, o time sem ritmo, no meio tudo aberto, não tinha sincronia, não tinha ninguém encaixado. E os caras, o torcedor Chico Lang, né, eu não sei qual que é o nome dele, falou que os gols foram tudo culpa do Hugo. O Hugo falhou em todos, viu? Eles não reconhecem o mérito do Flamengo para falar que o Hugo falhou em todos os gols. O terceiro eu até entendo, dá para ele sair na lateral na direita ou estourar, fazer alguma coisa, mas os dois, o Flamengo teve mérito pela vitória. É melhor, mostrou em qual patamar tá o Corinthians, essa é a verdade, mas eles não reconhecem isso, que é uma mídia paulista, né? E eles, a maioria aqui é corintiano, mas enfim, o Memphis Depay meteu o louco, viu que não ia ter condição, meteu a da lesão e saiu. Era 67 mil pessoas, ele nunca viu aquilo ali. Onde que ele já viu daquele jeito? Diz aí. Não tem comparação. Eu anotei aqui o Eduardo Batista, esse Eduardo Batista como convidado, né? O ex-técnico do Novo Horizontino, tentando passar o pano, porque ele vê que ali não tem muito o que bater, falar de tática, isso e aquilo, mas ele tentou passar o pano pro Corinthians, porque a maioria é a mídia paulista, e a maioria aqui é paulista. E aquela mina, eu esqueci o nome dela, ela falou que se fosse o Gustavo Gomes tinha descido o pé. E nós queremos o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque. Vocês vão ver qual vai ser o placar que a gente vai jogar como Flamengo. Mas é isso aí, se gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Compartilha, comenta, diz aí o que você achou do jogo e do vídeo, dos comentários aqui deles, da Mesa Redonda. Comenta, compartilha, tamo junto, saudações rubro-negra.